Observe a vida ao seu redor com uma curiosidade profunda, não meramente casual. Pergunte-se, com uma honestidade que talvez nunca tenha ousado antes: por que algumas almas parecem ter um toque de Midas, transformando cada experiência em ouro? Cada desejo em realidade com uma aparente facilidade que desafia a lógica comum, enquanto outras, com um esforço que beira o esgotamento, se debatem, tropeçam, lutam para alcançar até mesmo as aspirações mais humildes? Essa disparidade não é uma questão de sorte ou acaso, mas sim o reflexo de algo muito mais profundo, algo que reside na própria tapeçaria da existência. Existe um código, sim, uma linguagem universal, uma série de princípios inabaláveis que a humanidade, em sua busca por respostas externas, talvez tenha esquecido, ou mais precisamente, obscurecido. Uma chave, uma forma de desvendar a vastidão do que você é, de fato capaz de criar. Eu, Florence Scovel Shinn, há quase um século, fui impelida por uma voz interior inconfundível, uma verdade ardente em minha alma, a desvendar esse enigma. Não foi uma jornada de busca por segredos escondidos em terras distantes, mas uma profunda imersão na essência das leis universais que regem a vida e a manifestação. E o que encontrei, a verdade que se revelou com uma clareza cristalina, foi um manual de instruções para a própria vida. Um guia prático para operar o poder inato que reside em cada um de nós. No cerne desse manual, um versículo, um único trecho de sabedoria antiga que, quando verdadeiramente compreendido e aplicado com fé inabalável, transcende a concepção de milagre como um evento extraordinário e raro, transformando-o em uma rotina, uma manifestação constante, um fluxo natural de realizações em sua jornada diária. Esse manual não é um livro de regras arbitrárias, mas uma revelação das leis que sustentam a criação. Ele não dita o que você deve fazer, mas mostra como as coisas são feitas. Compreender esse versículo não é apenas memorizar palavras, é incorporar a verdade que elas contêm. É alinhar-se com a própria natureza do universo, que é, por essência, abundância e criação incessante. A crença de que milagres são caprichos divinos ou raridades estatísticas impede a maioria das pessoas de acessar seu próprio poder. Mas a verdade é que o milagre é a expressão natural de uma mente em alinhamento com a lei divina. É a ponte entre o invisível e o visível, o pensamento e a forma. Minha missão, e agora sua oportunidade, é desmistificar o milagre e trazê-lo de volta para o reino da experiência cotidiana. Prepare, portanto, sua mente. Ela não é meramente um recipiente passivo para pensamentos aleatórios que vêm e vão, percebe? Ela é a força mais potente que você possui, o maior criador de milagres que habita em você. Seus pensamentos não são apenas eventos internos, eles são os projetistas, os construtores de sua realidade. Cada ideia, cada imagem que você nutre, é uma semente plantada no solo fértil do universo, destinada a germinar e a frutificar em sua experiência. O que está prestes a ser revelado redefinirá cada aspecto da sua realidade, não apenas a forma como você a percebe, mas a forma como você a molda. Sinta essa promessa, permita que ela ressoe em seu ser. Essa promessa de domínio sobre a sua própria experiência, de cocriação com o poder infinito, não é uma utopia distante, ela é sua por direito divino. É o seu legado, esperando ser reclamado por uma mente que ousa acreditar e aplicar. Muitos de vocês, talvez a maioria, nutrem em seus corações uma profunda anseio por um milagre. Uma intervenção divina, um golpe de sorte inesperado, uma mudança súbita e extraordinária que venha do exterior para resolver um dilema, curar uma aflição ou abrir um caminho antes bloqueado. Vocês aguardam, esperam, talvez até rezam fervorosamente, com a esperança de que alguma força externa, superior, se compadeça e, por um ato de pura magia, altere o curso dos acontecimentos. Essa é a crença popular, profundamente enraizada na psique humana. O milagre como uma anomalia, uma exceção à regra,
algo que acontece para você, não por você. Mas permitam-me introduzir uma perspectiva que irá desafiar essa visão e, mais importante, empoderá-los de uma forma que a mera espera jamais poderia. Eu, Florence Scovel Shinn, vi e ensinei que os milagres não são exceções ao grande esquema universal, mas, ao contrário, são a manifestação impecável da mais elevada e intrínseca regra. O milagre não é magia arbitrária, é a engenharia da consciência em sua expressão mais pura e potente. Reflitam sobre isso. O universo não é um lugar caótico e sem propósito, governado por caprichos. Ele é uma sinfonia de leis, tão precisas e inquebráveis quanto a lei da gravidade, a lei da eletricidade ou a lei da termodinâmica. Essas leis operam incessantemente, quer você as compreenda, quer acredite nelas, ou não. A ignorância da lei não anula seus efeitos. Da mesma forma, existem leis espirituais e metafísicas que governam a manifestação e a criação de sua realidade. Quando você aprende a operar essas leis universais, quando você se alinha conscientemente com seus princípios, o que antes era percebido como um milagre se revela como o resultado natural, previsível e inevitável de um processo bem executado. É a diferença entre observar um engenheiro construir uma ponte magnífica e acreditar que ela surgiu por magia, ou entender os cálculos, os materiais, os princípios de física aplicados para que aquela estrutura colossal se mantenha de pé, desafiando a gravidade. A ponte não é um milagre no sentido popular. É o resultado da aplicação precisa de leis. Sua vida, suas circunstâncias, são a ponte que você está construindo, consciente ou inconscientemente. A engenharia da consciência implica que você tem as ferramentas e a capacidade de ser o engenheiro de sua própria experiência. Não é uma questão de ter sorte, mas de saber como trabalhar com os materiais e as forças que estão sempre à sua disposição. É parar de esperar que o universo dê algo a você e começar a entender como o universo responde ao que você emite. Cada pensamento, cada palavra, cada sentimento é um comando, uma blueprint enviada ao grande arquiteto universal. Você está constantemente construindo, mesmo sem perceber. A questão então se torna: o que você está construindo? E como pode construir com mais intenção, mais maestria? Essa mudança de perspectiva é fundamental. Ela transforma você de um receptor passivo de circunstâncias em um criador ativo de sua realidade. Não mais à mercê de forças externas, você se torna o capitão de seu próprio destino, o arquiteto de seus próprios milagres. Mas como, exatamente, se opera essa engenharia? Onde está o manual, a planta, o esquema que nos permite construir com essa precisão divina? Para nos guiar nessa jornada de desmistificação e capacitação, Florence Scovel Shinn não apenas apontou a existência dessas leis, mas também destacou um versículo que é o verdadeiro e essencial blueprint espiritual para essa engenharia da consciência. Ele não é uma mera frase, é uma fórmula, um mapa, um convite à ação consciente. Chegamos agora ao cerne de nossa discussão, ao ponto de inflexão onde a teoria se dissolve e a verdade operacional se revela. Após desmistificarmos a ideia de milagre como mera magia, reconhecendo-o como a engenharia da consciência em ação, a grande questão paira. Qual é, então, o manual, o plano arquitetônico que nos permite operar essas leis universais com precisão infalível? Eu os conduzi até aqui para revelar não uma fórmula complexa, mas uma simplicidade profunda que muitos ignoram por sua aparente obviedade. Há um versículo, um texto ancestral, que para mim, Florence Scovel Shinn, sempre ressoou como o mais claro e direto blueprint espiritual já oferecido à humanidade. É uma bússola inestimável, um guia que, se seguido com rigor e fé, desvenda o caminho para a manifestação de qualquer desejo justo do coração. Permitam-me que lhes apresente essa joia da sabedoria, que tem o poder de abrir portas em sua mente e em sua vida. Reflitam sobre estas palavras, vindas de Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. À primeira vista, a simplicidade dessas frases pode ser enganadora. Pode parecer um mero convite à oração ou um conselho moral genérico. No entanto, minha visão sobre este versículo, lapidada por anos de observação e aplicação, transcende essa interpretação superficial. Para mim, ele não é um pedido passivo ao universo. Ele é uma declaração proativa, um comando direto que aciona as leis imutáveis da criação. Nestas poucas palavras, Shin identificou as 3 etapas fundamentais e absolutamente essenciais para a criação consciente, para a engenharia de milagres em sua realidade. Cada fase se constrói sobre a anterior, formando um ciclo virtuoso de manifestação. Primeiro, pedir. Aqui, a essência não é mendigar, mas declarar. É a fase da clareza absoluta do desejo. Pergunte-se com toda a sinceridade: o que eu realmente desejo? Com clareza inquestionável? A maioria das pessoas falha aqui, pedindo de forma vaga, ambígua, ou pior, pedindo o que não quer. A mente subconsciente e o universo que reflete seus comandos necessitam de instruções precisas. Não se trata de pedir se você merece, com uma postura de incerteza ou desmerecimento, mas de declarar o que você aceita e exige como seu direito divino. É um reconhecimento interno de que o suprimento é infinito e que você é digno de recebê-lo. Se você não consegue declarar com clareza cristalina aquilo que deseja, como pode esperar que a imagem mental, o projeto que você envia ao universo, seja nítido e bem definido? É a etapa de se ver já com o desejo realizado, de já possuir mentalmente o que se quer na forma mais pura e inegável. A declaração é um ato de soberania espiritual, uma afirmação de sua cocriação com o divino. Em seguida, buscai. Este não é um chamado para buscar freneticamente fora de você, em circunstâncias externas ou por meios visíveis. A busca aqui é interna, visualizar e sentir. É a busca que se dá no laboratório da sua própria consciência. Trata-se de construir a imagem mental do seu desejo já realizado, com detalhes vívidos, cores, sons e, crucialmente, sentir a emoção da sua realização agora. Sinta-o a alegria, a gratidão, a paz, a certeza de que o que você pediu já é uma realidade em seu campo de energia. Imagine-se vivendo a experiência, não como um sonho distante, mas como uma verdade presente. Esta etapa é onde o jogo do já possuo se torna tangível. É sentir o calor do abraço, o aroma da conquista, a vibração do sucesso. A emoção é a linguagem do universo, o combustível que acelera a manifestação. Muitos visualizam, mas esquecem de sentir, e sem o sentimento, a imagem permanece inerte, sem vida. É o alinhamento vibracional que atrai. Para Shin, este é o momento de semear a semente e regá-la com o sentimento de gratidão antecipada, vivendo no final do desejo, antes mesmo que ele se manifeste no plano físico. Finalmente, batei. Este é o ponto onde a ação se manifesta, mas não é uma ação de esforço árduo, de luta ou de desespero. É a ação inspirada e a persistência que surge de uma fé inabalável. Uma vez que você declarou seu desejo e o sentiu como realidade, o universo começa a orquestrar as circunstâncias, a mover as pessoas, a abrir as portas para que seu desejo se materialize. A batida é sua prontidão para reconhecer e agir sobre essas oportunidades inspiradas que surgem. É a ação que emana de uma convicção interna, não de um esforço extenuante para fazer acontecer. É a persistência, não no sentido de forçar um resultado, mas de manter sua fé e sua vibração elevadas, de continuar a bater na porta da sua mente com a certeza de que a entrega é iminente. A ação inspirada é leve, intuitiva e, frequentemente, parece quase mágica em sua eficácia. É por isso que eu dizia: seja como a criança que pede um brinquedo e já começa a brincar com ele em sua mente. A criança não duvida que o presente virá. Ela já vive a alegria da posse.
Ela não questiona como o brinquedo chegará, apenas sabe que ele virá. Essa fé simples, essa expectativa inabalável, é o segredo para ativar o poder pleno do versículo. Não há preocupação com o como, apenas a certeza do o quê. É a mais pura forma de confiança no poder invisível que opera através de você. Tendo desvendado a profundidade do versículo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e compreendido suas etapas como a declaração, a visualização sentida e a ação inspirada, é crucial agora mergulharmos nas ferramentas práticas que eu, Florence Scovel Shinn, leguei para que vocês ativem esse poder em suas vidas diárias. Não se trata de teoria, mas de uma alquimia espiritual que transforma o invisível em visível. Chamo a isso de os pilares da prática Shinn, métodos concretos para manifestar seus milagres. O primeiro pilar, e talvez o mais mal interpretado, é o poder da palavra falada, o decreto divino. Muitos falam de afirmações, e a palavra em si já carrega uma conotação de repetição vazia, de um esforço mental que busca convencer a si mesmo de algo que ainda não é. Mas eu lhes digo, o que eu ensino vai muito além de meras afirmações. Para mim, a palavra falada, com intenção e fé, é um decreto, uma ordem, não um pedido hesitante, mas uma declaração firme ao universo e à sua própria alma do que é e do que será. Entendam, o universo, essa inteligência infinita que tudo permeia, não ouve súplicas, ele responde a comandos. Suas palavras são a moeda da criação. Quando você decreta, você não está pedindo, você está declarando uma verdade. A Bíblia nos ensina que, pela palavra de vossa boca sereis justificados, e pela palavra de vossa boca sereis condenados. Isso não é uma metáfora para o juízo final, mas uma descrição precisa do poder criativo da sua fala em cada momento. Pensem comigo. Se o pensamento é a semente, a palavra falada é a água e o sol que a fazem germinar. Quando você vocaliza seu desejo com convicção, você energiza essa semente, você a tira do campo do meramente potencial e a lança na trajetória da manifestação. Experimentem agora mesmo. Escolham uma área de suas vidas onde desejam ver uma transformação. Em vez de "eu espero ter saúde", declarem com toda a força de sua alma: "Eu sou a manifestação perfeita de saúde e vitalidade agora. Toda doença é dissolvida, toda energia é restaurada. Eu aceito e recebo minha saúde divina." Sintam a diferença na ressonância interna dessa declaração firme, comparada a uma mera afirmação. O decreto divino não admite dúvida, ele impõe uma nova realidade. Não é sobre convencer-se de algo que você não sente, mas sobre sentir a verdade que a palavra carrega. O segundo pilar é o jogo do já possuo, viver no final. Esta é uma das ideias mais radicais e libertadoras que eu propus. A maioria das pessoas busca seus desejos a partir de um lugar de carência, de ausência. Elas pensam: "Eu serei feliz quando tiver isso, eu serei completo quando aquilo acontecer." Mas a verdade é o oposto. Você precisa ser feliz, ser completo, ser o que deseja antes que a manifestação externa ocorra. O universo reflete seu estado de ser, não suas lamentações sobre o que falta. Viver no final significa que você já se vê no destino, com seu desejo realizado. Como se joga este jogo? É simples, mas exige disciplina mental. Se você deseja um novo lar, não se lamente por onde você está morando agora. Em vez disso, comece a planejar a decoração do seu novo lar em sua mente. Visualize os móveis, as cores, a luz. Sinta o piso sob seus pés, o aroma da sua cozinha ideal. Agradeça por ele agora, como se já estivesse lá. Arrume uma gaveta em sua casa atual, liberando espaço para as coisas novas que virão. Quando eu desejava algo, eu muitas vezes agia como se já o tivesse. Se eu precisava de um novo casaco, eu não comprava um temporário. Eu guardava o espaço para o casaco perfeito, sentindo-o já meu.
Essa ação simbólica mais poderosa envia uma mensagem clara ao subconsciente e ao universo. Isso já é meu. Eu já estou vivendo essa realidade. A lei da atração não traz o que você quer, ela traz o que você é. Portanto, para atrair o seu desejo, você precisa ser a pessoa que já o possui. A escassez de espaço na mente para o novo, o apego ao velho, é um dos maiores impedimentos à manifestação. Limpem o caminho, façam um espaço. E isso nos leva ao terceiro e igualmente crucial pilar: a eliminação dos ladrões de milagres. De que adianta declarar com poder e viver no final se você permite que ladrões internos roubem sua energia, sua fé e, consequentemente, seus milagres? Os principais ladrões são a dúvida, o ressentimento, a crítica e o medo. A dúvida é a erva daninha mais traiçoeira no jardim da sua mente. Ela sufoca a semente do desejo antes mesmo que ela possa brotar. Cada vez que você decreta e, em seguida, questiona a possibilidade ou sua dignidade, você está lançando uma sombra sobre sua própria criação. O ressentimento e a crítica, por sua vez, são venenos que corroem o solo fértil do coração. Eu ensinei, e a vida provou, que o homem que possui um ressentimento é como aquele que derruba seu próprio muro para o ladrão passar. Quando você guarda a mágoa de alguém, está amarrando a si mesmo a essa energia negativa, impedindo o fluxo da abundância e do bem em sua direção. O perdão, então, não é um ato de benevolência para com o outro, mas um ato radical de auto-amor e libertação. Perdoar a si mesmo, perdoar aos outros, é liberar as amarras que prendem seu fluxo de manifestação. É limpar o terreno para que os milagres floresçam. E o medo? O medo é a antítese da fé. Onde há medo, a fé vacila. O medo projeta o futuro com base em experiências passadas de escassez ou dor, criando mais do mesmo. Para eliminar o medo, você deve substituí-lo. Não se pode simplesmente não ter medo. É preciso preencher esse espaço com algo construtivo. Substitua o medo pela expectativa, pela certeza divina de que o bem supremo é para você, de que cada passo é guiado, de que cada desejo justo será suprido. A mente, meus caros, é um jardim. Se você planta roseiras, você colhe rosas. Se você permite que ervas daninhas como a dúvida, o ressentimento e o medo cresçam sem controle, elas sufocarão as flores mais belas dos seus desejos. A prática desses pilares, decretar com poder, viver no final com convicção e eliminar implacavelmente os ladrões internos, não é apenas um caminho para milagres, é o caminho para uma vida de maestria e liberdade, para se tornar o engenheiro consciente de sua própria realidade. Agora, meus caros, chegamos a um ponto que, sei bem, assombra muitas mentes e corações em sua jornada de manifestação. Após a clareza da declaração, a intensidade da visualização sentida, a disciplina da ação inspirada e a prática diligente dos pilares Shin, surge a inevitável e, por vezes, dolorosa pergunta: e se eu pedi, busquei, bati, com toda a fé que pude reunir, e ainda assim, nada aconteceu? Se a porta pareceu permanecer teimosamente fechada, o desejo não se materializou e o milagre prometido permaneceu uma miragem distante? Essa é a sombra da dúvida que paira sobre a luz da fé, um momento de teste que pode abalar as mais firmes convicções, desanimar o espírito mais resiliente. É o paradoxo da fé. Quando tudo parece indicar que o versículo falhou, quando a realidade visível contradiz a verdade que você tanto se esforçou para internalizar. Eu lhes digo, com a certeza de quem compreendeu as leis divinas e as viu operarem incessantemente: o versículo jamais falha. A lei é infalível, perfeita em sua execução. Não é a lei que se dobra, que se equivoca ou que se esquece, mas a nossa compreensão dela, que por vezes se mostra imperfeita, nossa aplicação que é falha, nossa visão que é estreita. Quando um milagre não se manifesta na forma exata ou no tempo preciso que sua mente humana concebeu, não significa que você falhou no processo ou que o poder divino o abandonou. Longe disso. Significa sim uma das duas coisas:
ou, muitas vezes, uma combinação de ambas. Primeiro, talvez você estivesse pedindo o que sua personalidade finita, sua mente limitada por padrões e crenças antigas, acha que quer, em vez do que a inteligência infinita que reside em você e permeia todo o universo sabe que é o seu bem maior. Pensem nisto. O homem, em sua miopia, frequentemente deseja aquilo que, se concretizado na forma exata que imagina, o desviaria de seu verdadeiro propósito, o impediria de receber algo ainda mais glorioso ou o prenderia a uma circunstância que, a longo prazo, não serviria ao seu crescimento. A fonte divina não é um mero garçom que serve cegamente qualquer pedido. É um pai sábio, um arquiteto grandioso que conhece o caminho completo e o bem supremo de seus filhos e de toda a criação. Será que você está tão apegado à sua concepção particular do como e do o que se recusa a ver o algo melhor que está sendo preparado, orquestrado nos bastidores do invisível para você? Ou, e esta é uma verdade profunda que muitos evitam confrontar, sua fé está sendo testada, não negada. A jornada da manifestação é inseparável da jornada de crescimento da alma. A dúvida, quando enfrentada e transmutada, é o cadinho onde a verdadeira fé é forjada, onde ela se torna inquebrável. A persistência diante da aparente ausência, a manutenção da visão clara e do sentimento de posse, apesar das evidências contrárias nos 5 sentidos, isso é o que eleva a alma, que a purifica e fortalece sua conexão com o poder criativo universal. É no momento em que tudo parece estar contra você que você deve reafirmar seu decreto com ainda mais convicção, reforçar sua visualização com maior paixão e continuar com sua ação inspirada, não por um esforço desesperado que emana do medo, mas por uma convicção inabalável de que a promessa se cumprirá. É preciso lembrar-se constantemente de que a lei age em segredo e, muitas vezes, de formas que nossa mente lógica e limitada não pode prever ou compreender. O universo, como um grande tabuleiro de xadrez cósmico, move as peças de maneiras que transcendem nossa compreensão imediata, orquestrando eventos e sincronias, preparando o caminho para a manifestação perfeita e divina. Para transmutar esse paradoxo da fé em triunfo, é imperativo operar uma substituição consciente, um ato de vontade direcionada, trocar o medo pela expectativa. O medo é o grande paralisador, o ladrão silencioso de milagres de que falamos anteriormente. Ele projeta cenários de escassez e fracasso baseados em experiências passadas de dor ou em conjecturas negativas sobre o futuro, e ao fazer isso, cria mais do mesmo. A expectativa, por outro lado, é a face luminosa e ativa da fé. É a convicção serena e alegre de que o bem virá, que a provisão é garantida, que o desejo, em sua forma mais elevada, se manifestará. Como se faz isso na prática, diante do turbilhão das preocupações diárias? Escolham conscientemente concentrar-se na visão do seu desejo realizado. Quando a voz do medo sussurrar, e se não acontecer, respondam com a firmeza inabalável da certeza. Eu sei que a lei funciona. Eu confio no bem maior. O que é meu por direito divino virá até mim, de forma perfeita e no tempo certo. Essa troca não é um mero pensamento positivo superficial. É um ato de poder interior, uma reafirmação da sua soberania sobre sua própria mente e sobre suas emoções. Um direcionamento energético para a realidade que você deseja. E compreendam bem este ponto. O universo está incessantemente preparando seu milagre, muitas vezes de uma forma inesperada, surpreendente e infinitamente mais engenhosa do que qualquer plano que sua mente pudesse conceber. Nossas mentes lineares, limitadas por experiências passadas, esperam que o bem venha por um único caminho previsível, por uma rota que se encaixe em nossa lógica. Mas a inteligência infinita, que organiza galáxias e sustenta a vida, tem milhões de caminhos, e o mais eficiente, o mais glorioso, o mais abundante pode ser aquele que você menos espera. Não se apeguem ao como. Deixem o como para o poder infinito. Seu papel é manter a clareza inquebrável do o que e a convicção inabalável do que já é.
Eu vi inúmeras vezes pessoas declararem um desejo, manterem a fé e a manifestação vir de um lugar completamente diferente do que elas imaginavam, mas sempre de uma forma perfeita, divina e transbordante. A visualização não deve ser uma prisão para o método pelo qual seu desejo chegará, mas uma inspiração ilimitada para o resultado que você busca. Permitam que o universo surpreenda vocês com sua engenhosidade, com a opulência de seus caminhos. Isso nos leva ao ponto crucial da entrega-confiança. Peça com clareza inabalável. Sim, sinta a emoção da posse em cada fibra do seu ser. Sim, mas então, largue a corda. Soltem o apego, qualquer que seja ele, ao resultado. Liberem a ansiedade sobre o quando e o como, confiando plena e irrestritamente que o universo, em sua sabedoria e amor infinitos, sabe a melhor forma e o melhor tempo para a entrega perfeita. Quando você se apega com medo, com ansiedade, você cria resistência, você sufoca o fluxo da manifestação, como uma mão apertando demais um pássaro que tenta voar. Quando você entrega com confiança, com uma fé que transcende a necessidade de controle, você abre o canal, você libera a energia para que o bem se manifeste livremente e sem obstáculos. Essa entrega não é desistência, é a suprema confiança no poder divino que opera através de você e para você. É nesse espaço de confiança serena, onde a ansiedade é substituída pela certeza que os milagres mais notáveis e inesperados florescem. Lembrem-se das minhas palavras. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Seus pensamentos, suas palavras e sua fé são lançados ao universo e, com uma precisão assombrosa, eles retornam a você. Portanto, lancem com a máxima confiança e esperem com a mais alegre expectativa. Após termos desvendado as profundas nuances do paradoxo da fé, compreendendo que a lei nunca falha, mas sim que a nossa percepção ou aplicação dela pode ser imprecisa e que a dúvida é, na verdade, um teste para fortalecer a crença, chegamos agora ao ponto onde todo o conhecimento deve se traduzir em ação consciente. Não importa o quão vasto seja o tesouro da sabedoria que acumulamos, ele permanece inerte e sem valor real até que seja aplicado, até que se torne uma força viva e atuante em sua experiência diária. Lembrem-se bem, com a clareza que só a verdade pode trazer. Vocês não estão à mercê de um destino cego, de um acaso aleatório ou de forças externas que governam suas vidas sem sua permissão. Não, meus caros. Vocês são, inerentemente, os arquitetos de sua própria realidade, os mestres construtores de suas circunstâncias, os pintores da tela de sua existência. O versículo que revelamos, o grande pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, não é apenas uma bela frase. Ele é o seu passaporte, o seu convite formal e divino para uma vida de intenção, de manifestação consciente, onde o impossível é apenas uma palavra que ainda não foi redefinida pela sua fé. Agora, neste exato momento, eu, Florence Scovel Shinn, lhes faço um convite que transcende a mera escuta e os desafia à mais gloriosa das ações, a prática. Não se contentem em apenas ouvir estas palavras, internalizem-nas, respirem-nas e, acima de tudo, apliquem-nas. Eu os desafio com todo o amor e a certeza que tenho no poder que reside em cada um de vocês. Pelos próximos 7 dias, escolham um único desejo. Sim, apenas um. Não se dispersem em uma lista infindável de anseios que fragmentariam sua energia e intenção. Escolham aquele desejo que arde em seu coração com maior intensidade, aquele que, se realizado, traria uma alegria indescritível e um profundo senso de bem-estar. E então, com esse desejo único e claro em mente, mergulhem na prática das verdades que lhes foram apresentadas. Pedi com clareza cristalina. Não sussurrem uma esperança vaga. Declarem o que é seu por direito divino, sem hesitação, sem a menor sombra de dúvida se são merecedores.
Visualizem seu desejo já manifesto, sintam-no como uma realidade presente. Qual é a sensação de ter aquilo que vocês anseiam? É paz? É alegria? É gratidão profunda? Deixem que essa emoção preencha cada célula do seu ser, não como uma fantasia futura, mas como uma verdade vibrante e imediata. Buscai essa emoção, essa sensação de posse, até que ela se torne tão real quanto o ar que vocês respiram. E então, batei com persistência, mas uma persistência que não é esforço, e sim gratidão. Mantenham essa visão, essa emoção. Agradeçam continuamente como se o desejo já estivesse em suas mãos. Fiquem atentos aos sinais, às intuições, às ações inspiradas que surgirão e os guiarão, e atuem sobre elas com a certeza de que são os próximos passos do universo para a entrega do seu bem. Não duvidem, não recuem, não permitam que a incredulidade dos outros ou as aparências do mundo físico abalem sua fé. Mantenham-se firmes em sua visão, em sua declaração, em sua gratidão. E ao final desses 7 dias, observem. Com uma mente aberta e um coração receptivo, observem como as portas começam a se abrir, como as circunstâncias se alinham, como as pessoas certas surgem e como as soluções se apresentam de maneiras que sua mente racional talvez nunca pudesse conceber. Pois o universo, quando comandado com clareza e fé inabalável, move-se em seu favor, orquestrando eventos, revelando caminhos e entregando seu desejo de forma perfeita e divina. Esse não é um conto de fadas, é a lei universal em operação. É a prova de que a mente, quando alinhada com o poder divino, é o maior criador de milagres que existe. A jornada de cada um de vocês como criador de milagres é única, é pessoal e ainda assim é conectada a todos nós. Qual milagre vocês estão prontos para criar, para manifestar em suas vidas? Eu os convido a compartilhar suas intenções e suas experiências nos comentários abaixo. Ao vocalizar seus desejos e testemunhar as manifestações, vocês não apenas reforçam sua própria fé, mas se tornam uma fonte de inspiração e comprovação para outros que estão em suas próprias jornadas de descoberta. A história de um de vocês pode ser a centelha que acende a chama da fé em outro, o que eleva a consciência coletiva. Se esta profunda imersão nos princípios da manifestação ressoou em seu ser, se acendeu em você a chama da verdade e o desejo de viver uma vida de intenção consciente, então eu os convido a se unirem a esta comunidade. Inscrevam-se no canal para continuarem recebendo mais insights transformadores sobre como usar o poder imenso de sua mente para remodelar e glorificar sua vida. E, se sentiram a verdade nestas palavras, deem um curtir neste vídeo, como um selo de sua própria convicção. Com esse ato simples, vocês não apenas apoiam a disseminação dessas verdades, mas também declaram ao universo sua prontidão em ser um criador consciente de milagres, um mestre de seu próprio destino. Chegamos agora ao final desta profunda jornada, mas não ao fim do seu poder de criação. Lembrem-se das palavras que reverberaram em nossos corações ao longo deste ensinamento, pois elas não são meras frases de efeito, mas sim a essência da lei divina em ação, um espelho que reflete a verdade fundamental do universo. Eu, Florence Scovel Shinn, sempre insisti na inquebrantável precisão dessas leis, e em nenhuma outra elas se manifestam com tanta clareza quanto nesta verdade eterna. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Nossos pensamentos, atos e palavras retornam a nós mais cedo ou mais tarde com surpreendente exatidão. Reflitam sobre isso por um momento. Cada pensamento que vocês nutrem, cada palavra que proferem, cada ação que empreendem, cada um desses elementos é um bumerangue lançado ao vasto campo da existência e, infalivelmente, ele retornará. Não com um resultado aproximado, mas com uma precisão que muitas vezes nos surpreende pela sua perfeição matemática. Isso significa que não há escapatória do poder criativo de sua própria mente. Seus milagres, suas bênçãos, suas alegrias, mas também suas dificuldades e desafios
São todos o eco, a ressonância de algo que vocês mesmos emitiram. Compreender essa verdade não é motivo para desespero, mas sim para o mais profundo empoderamento. Seus bumerangues de pensamentos e palavras são as ferramentas mais poderosas que vocês possuem. Eles moldam sua realidade com uma fidelidade que é tanto assustadora quanto libertadora. É a confirmação de que vocês não são vítimas de um destino caprichoso, mas sim os mestres tecelões da tapeçaria de suas próprias vidas. O convite que lhes faço agora não é para meramente entender essa lei, mas para jogar o jogo conscientemente. Não mais lançar bumerangues de medo, dúvida ou escassez por falta de conhecimento. Mas a partir de agora, cada pensamento, cada palavra, cada ato deve ser uma escolha deliberada, uma emissão consciente da realidade que vocês desejam manifestar. Pensem nisto como um grande experimento, onde a sua vida é o laboratório e a sua mente, o cientista. Quais resultados vocês desejam observar? Qual é a próxima grande descoberta que vocês estão prontos para fazer sobre o poder ilimitado que reside em seu interior? Este caminho não é isento de desafios. Haverá momentos em que a velha programação tentará se reafirmar, em que as aparências do mundo exterior tentarão contradizer a verdade que vocês estão cultivando internamente. Mas é justamente nesses momentos que a sua maestria se revela. É quando vocês se lembram do bumerangue, da precisão da lei e escolhem conscientemente o que emitir, o que pensar, o que declarar. É a prática constante, a vigilância sobre os próprios pensamentos e palavras, que transforma a teoria em experiência viva e o potencial em realidade. Que esta verdade se ancore profundamente em sua alma. O universo é de suprimento infinito, e ele responde à sua consciência. Ele está sempre dizendo sim ao que você foca, ao que você sente, ao que você acredita ser verdade. Se você crê na escassez, a escassez se manifesta. Se você crê na abundância, na saúde, na alegria, na paz, essas qualidades encontrarão o caminho até você. Vocês são o ponto focal através do qual a energia criativa do universo se manifesta. É uma responsabilidade gloriosa, não um fardo. Portanto, meus amados co-criadores, ergam-se, reivindiquem o poder de sua mente, o poder de suas palavras, o poder de sua fé. Não aceitem menos do que o bem supremo que é seu por direito divino. Continuem a explorar, a praticar, a compartilhar suas vitórias e seus aprendizados. O caminho da manifestação é uma jornada contínua de autodescoberta e empoderamento. Que cada um de vocês se torne um farol, uma prova viva da verdade de que somos, todos, capazes de criar milagres. Que a paz de Deus preencha seus corações e suas mentes, e que a alegria da manifestação se manifeste em cada área de suas vidas, abundantemente. Que vocês sejam abençoados com clareza, fé e uma profunda consciência do poder que reside em vocês. E que suas vidas se transformem em um testemunho brilhante da infinita sabedoria e generosidade do universo. A jornada continua, e cada novo amanhecer é uma nova oportunidade para lançar bumerangues de amor, alegria e abundância.